Oi, gente, hoje eu vou fazer aqui uma tier list das armadilhas de todos os jogos mortais. Eu acho que ele vai até os jogos mortais 10, são de todos os jogos mortais mesmo. Eu vou fazer aqui uma tier list, eu vou fazer duas tier lists em dois vídeos. Esse aqui vai ser o primeiro. Eu vou primeiro falar aqui quais que são os tópicos da nossa lista pra vocês. Aqui a gente tem Game Over, eu não ia sobreviver. Aqui tem Não Tem Jeito de eu sobreviver isso, mas, sabe, tipo, pelo menos tentei. Aqui embaixo tem Me Caguei, mas sobrevivi. Aqui temos Vai Deixar Uma Cicatriz. E aqui a gente tem Easy Peasy, eu sobrevivo tranquilo. Começando aqui pelo filme do Jigsaw 1. Que a gente tem a armadilha do banheiro, com o Dr. Gordon e o Adam, que é tipo a trama principal, né, do filme. E honestamente, eu acho que eu passaria. Tipo, se eu fosse o Dr. Gordon, eu teria arrancado meu pé fora. Porque, tipo assim, é a minha família no risco, sabe? E o instinto de sobrevivência geralmente é, tipo, muito grande. Principalmente quando é alguém que você ama no caminho, sabe? E se eu fosse o Adam, eu acho que eu também cortaria meu pé. Eu não ia, tipo, ficar esperando o Dr. Gordon voltar. Eu acho que eu só cortaria meu pé e foco no processo, tá ligado? Então, isso aqui vai deixar uma cicatriz. Aqui temos a caixa com as lâminas daquele gordola. Uma das primeiras armadilhas mostradas. Que é uma caixona assim, daí o cara fica preso, ele tem que escapar. Que tem um monte de lâmina assim. E tipo assim, eu não sou tão gordo contra ele. Então eu acho que dava pra escapar tranquilo, sabe? Ele tinha tipo 3 horas. Então, contanto que ele pensasse com um pouco do cérebro dele, eu acho que dá pra ele passar. Então, easy peasy. Essa do Flammable Jelly, eu odeio essa. Que o cara, ele tá coberto com uma gelatina inflamável. E ele tem uma vela pra ficar vendo códigos na parede. E não tem nada que indique que é um código, que são os números certos, que pode ser tipo coisas aleatórias. E que ele tem que... E ele tá com com um veneno nas veias. Ele tem que abrir o cofre pra conseguir pegar a... Como é que é o nome do coisa, gente? Que salva você. Antídoto. E tipo assim, tá cheio de caco de vidro no chão, ele tá pelado. Não dá, gente, não dá. É tempo infinito, mas em algum momento ele ia morrer. Então isso aqui é game over, não tem nem jeito. Eu não ia nem tentar, eu só ia esperar a morte, me tacar fogo, foda-se. Aqui temos a mais clássica de todos, né? Que é a Reverse Bear Trap, da Amanda. A armadilha de urso invertida. Que é aquela que você fica preso pelas mandíbulas, você tem que arrancar. Tipo assim, eu acho que eu passaria tranquilo, porque, tipo assim, não é nem uma coisa que eu teria que me machucar pra conseguir, sabe? É uma coisa que eu machucaria os outros. E seria bem, tipo, mesmo o cara estando vivo, eu não conheço o cara, sabe? Então aqui tá easy peasy. Aqui a gente tem aquela quando os dois detetives vão tentar pegar o Jigsaw. E daí o Jigsaw tira o cara assim, ele tá preso. Só que eu não lembro o que acontece com ele. Então eu vou ver esse aqui no final pra gente reavaliar. Beleza? Aqui a gente tem a armadilha do, do corredor com as espingardas. Que é quando aquele detetive japonês vai atrás do Jigsaw e ele pisa num fio assim. E daí as espingardas disparam. Gente, honestamente, isso aqui não é um jogo. Não tem regras, foi só realmente uma armadilha. Então vou colocar aqui no... Não tem jeito de eu sobreviver, porque realmente eu não tive alternativa, não tem nem como eu tentar, sabe? É mais pra isso que eu criei essa categoria, então vai ficar nela. Aqui a gente tem o teste do Zep, que é praticamente ficar observando lá o jogo entre o Gordon e o Adam e garantir que o Dr. Gordon morra se ele não conseguir matar o Adam, etc. Garantir que o jogo dê tudo certo. Só que eu não entendo direito como é que é, tipo, como que funciona. Então acho que a gente vai acabar... Eu vou tentar aqui descobrir depois como é que cria uma nova categoria pra, tipo assim, não entendi o jogo. Mas eu vou acabar deixando ele aqui por enquanto, porque eu vou tentar reler depois pra ver se eu entendo e a gente consegue avaliar direito. Agora, indo pro Jogos Mortais 2, temos aqui o primeiro armadilha do jogo, que é a máscara da morte da primeira cena. Que é uma máscara que o cara tem que cortar o próprio olho pra pegar a chave, destrancar a máscara antes que ele fique todo pregado de pregos na máscara.
Eu acho que essa eu conseguiria passar tranquilo. Ia me dar uma cicatriz, eu ia me cagar muito, mas ele teve tempo pra conseguir. As regras foram muito bem explicadas. Dava pra passar, porque meu olho, eu fico no máximo cego, sabe? Então, tipo assim, vou colocar aqui que eu me cagaria, porque eu acho que eu entraria em pânico, mas eu passaria. Aqui nós temos, quando os policiais estão chegando numa das primeiras armadilhas, quando eles vão ver uma das primeiras armadilhas do jogo, pra poder. E eles têm que subir numa casa, e daí eles passam por uma escadaria, e a escadaria tá eletrocutada pra o pessoal, pra desviar o pessoal do Jigsaw, tá ligado? E daí, é, eu acho que eu. Eu acho que eu. Eu acho que eu passaria, sabe? Tipo assim, é meio no way I'm surviving this, não tem jeito de eu sobreviver, porque é a mesma coisa do corredor das espingardas, sabe? Não tem muito o que eu fazer, não teve regras, foi só realmente uma armadilha pra atrapalhar o pessoal. Então, no way I'm surviving this. Aqui a gente tem a Nerve Gas House, que é a casa do gás nos nervos. E aqui a gente tem separadinho cada uma das armadilhas dentro da casa, sabe? Então eu vou colocar aqui essa no geral, no Game Over. Porque eu acho que eu não seria uma das pessoas a sobreviver no final. Porque acaba sobrevivendo só o Daniel e a Amanda, que são um pessoal planejado pra sobreviver. Eu acho que eu não sobreviveria, porque é um bando de criminosos que não sabe pensar. Se fossem vários eu, talvez desse certo. Porque eles tinham tempo suficiente pra conseguir pensar todos juntos. Porém, como são as pessoas que estão lá, eu acho que eu não sobreviveria. Agora vamos ver aqui as armadilhas individuais. Aqui a gente tem a do olho mágico com a pistola. Gente, é óbvio que eu sobreviveria, né? A única coisa que ele fala é não tenta a chave na porta. Daí ele vai lá e tenta a chave na porta. Eu não ficaria nem perto da porta se alguém fosse tentar a chave na porta com ele tendo dito que não é pra testar. Então eu sobreviveria tranquilo, easy peasy. Agora aquele lá quando o Obi, ele tem que pegar um antídoto dentro da caixa depois de ter sequestrado a menina, e ele vai lá na caixa e eles fecham a porta e a caixa começa a pegar fogo. Primeiro lugar, eu pediria pra deixar a porta aberta, pra eu pegar e sair. Segundo lugar, o Jigsaw mostra dentro da caixa uma válvula pra você abrir e você conseguir sobreviver, sabe? Então eu acho que também seria tranquilo, porque eu acho que dá pra sobreviver, porque o Jigsaw até deixa, sabe? Tipo, é só dar uma viradinha ali, eu não sou muito grande, então vai deixar uma cicatriz, mas dá pra passar tranquilo. E talvez eu não me cagasse tanto, eu seria mais rápido assim, sabe? Aqui a gente tem um absurdo, que é quando o Xavier, ele tá naquele desafio dele de achar a seringa na, na, no buraco que tem no chão de seringas, e ele joga a Amanda pra achar, e é sinistro. Esse eu me cagaria muito. Esse eu acho que eu não conseguiria. Tipo assim, a Amanda tem tipo 1 minuto no máximo pra tentar achar, e ela começa a coisar as coisas que nem maluca. Eu com certeza começaria a coisar as coisas que nem maluca, mas eu não ia conseguir passar. Eu ia muito me cagar, sabe? Tipo, eu não ia conseguir passar de jeito nenhum. Tipo assim, eu não ia morrer, mas eu também não ia conseguir achar o antídoto, sabe? Ia, tipo, me deixar muito fodido de machucado. Aqui embaixo a gente tem, em próximo lugar, a caixa que a menina enfia dos braços, bem no final do filme, que ela enfia uma mão pra pegar a seringa, ela enfia a outra e fica presa nas lâminas, não consegue tirar o braço. Gente, easy peasy, né? Ou Living a Scar no máximo. Eu acho, tô pensando aqui, gente. Ó, eu vou pensar, calma aí. Fiz uma alteração aqui na tier list. Aqui em cima eu coloquei isso vai deixar uma cicatriz. Ah, então eu coloquei errado, gente. Vou mudar de novo. Fiz uma alteração aqui. No Living a Scar, que é o no deixar de uma cicatriz, eu coloquei a Bathroom Trap do primeiro filme, a armadilha do banheiro, a armadilha da máscara de cortar o olho e a das agulhas e a da caixa, sabe? Das lâminas que eu acabei de explicar. Porque, tipo assim, eu conseguiria passar, mas ia me deixar machucada, tipo, seja eternamente, seja rapidamente. E aqui em cima eu coloquei no da fornalha, porque eu me cagaria e me deixaria pra morrer, tá ligado? Tipo, eu ia demorar pra dar a válvula, talvez eu tentasse virar, mas não conseguisse, eu ia estar queimando muito, não ia, sei lá.
Eu acho que eu não ia conseguir sobreviver porque eu sou uma pessoa muito fraca com machucados. Na verdade, eu não sou muito fraca com machucados, mas... sei lá, uma situação tão irreal que eu não consigo nem pensar sobre. Aqui, a gente já vai pro Jigsaw 3. Que é aquela armadilha da sala de aula que o cara tá cheio de correntes na mandíbula, nas mãos, no pé. E eu acho que eu faria igual o cara. Eu ia conseguir tirar, tipo, todas, mas eu ia parar na da mandíbula. E eu não ia conseguir arrancar. Além de que não dava pra escapar, eu ia explodir de qualquer jeito. Então me caguei, não passo, shit it myself. Daí depois vamos aqui pra Angel Trap. Caralho, a armadilha da Carrie, de quando a Amanda descobre que ela tá fazendo as coisas, e dela pega a Carrie, e dela coloca aquelas garras, assim, na caixa torácica dela, e daí você tem que pegar a mão no ácido pra tirar a chave e abrir. Só que, tipo assim, eu não entendo como que isso aquilo daria certo em nenhuma ocasião. Então, tipo assim, não tem jeito de sobreviver. Porque, primeiro lugar, que foi feito pela Amanda, então a pessoa vai morrer de qualquer jeito. Segundo lugar, que você põe a mão no ácido pra abrir, o bagulho não sai das suas coisas, mesmo que ele não te exploda, você fica com uma machucado fudido. Sei lá, não dá. Aqui a gente tem o colar das balas, que é a doutora Lin, ela fica presa praticamente o filme todo. E eu acho que eu sobreviveria a esse, tipo, seguindo as regras normais, de deixar o John Kramer vivo. Porque, tipo assim, ela é uma médica muito renomada, que sabe das coisas, ela consegue deixar ele vivo, ela morre por outras circunstâncias de terceiros, vulgo Amanda. Então, easy peasy, tá ligado? E aqui agora a gente tem as armadilhas da história separada do Jeff. Aqui temos o primeiro Freezer Room. Eu vou ver todos na visão das pessoas que estão sofrendo, porque como o Jeff ele só tem que ajudar elas e não salvar e nem nada, o Freezer Room aqui, ele não vai muito de mim, né? Ele vai mais, a maioria vai mais do Jeff, mas eu vou contar com o Jeff tentando me salvar. Entendeu? Todos eles acabam morrendo no final, mas enfim. Aqui no Freezer Room, que é quando a mulher ela tá toda sendo espirrada de água e ela vai congelando aos poucos, depende muito do Jeff. Eu acho que eu, como Jeff, pegaria a chave, tipo, bem rápido. Então acho que eu não deixaria a mulher morrer. Eu, como mulher, dependeria muito do Jeff. Então acho que eu vou ter que ver na visão do Jeff, gente. Não tem jeito. Eu, como Jeff, ia me convencer muito rápido, sabe? Porque eu ia ficar muito agonizado pela mulher ali congelando. Então eu ia pegar a chave muito rápido. Então ia me deixar uma cicatriz, porque o bagulho tá congelado. Ele tem que colocar a cara assim, então rasga um pedaço da pele dele. Mas dá pra passar. Mas, esse aqui, mano. Esse aqui o cara tá lá morrendo, afogado, com bosta de porco. E o Jeff só tem que tacar fogo nas próprias coisas, né? Easy peasy, né? E aqui a gente tem o crucifixo. O crucifixo eu vou avaliar ele de 2 jeitos e eu faço uma média. Primeiro que o crucifixo, o Jeff, pra pegar, pra salvar o cara, ele tem que colocar a mão numa espingarda, puxar a chave, a espingarda vai atirar. Ele toma no máximo uma bala e consegue salvar o cara pra desbloquear. Antes que torça o pescoço dele, ele morra. Então, tipo assim, dá pra salvar e deixar só uma cicatrizinha. Não é um problema muito grande, sabe? E como, tipo, por exemplo, se eu tivesse que tentar achar a chave em mim mesmo, e eu tivesse a mão livre, tivesse que achar a chave enquanto vai distorcendo todos os meus músculos, aí seria no way. Eu não ia sobreviver nem fodendo, era game over na hora. Então eu vou colocar aqui cheated myself, que é a média entre deixar uma cicatriz e game over. Porque não depende muito de mim, sabe? Se fosse só o ato de pegar a chave com o coisa, seria deixar uma cicatriz, gente. Não tem jeito. Aqui a gente tem o teste da Amanda, que é não matar ninguém. Eu, como sendo eu mesmo, conseguiria sobreviver. Porque é só não matar ninguém, cara. Mas eu, como Amanda, falharia também. Então eu vou colocar aqui. Cara, honestamente, a única coisa que ela não tem que fazer é não matar ninguém, cara. Isso não é muito difícil. Ela só não pode deixar os sentimentos dela entrarem no meio do caminho e não matar a doutora por ciúmes. Ô, minha cachorra. Eu, honestamente, não mataria a doutora por ciúmes. Então, eu vou colocar aqui que é easy peasy, porque é só não matar ninguém. E aqui tem o Jeff's Final Test. Que ele morre se ele mata o Jigsaw. Que a mulher dele explode, ele fica lá pra poder apodrecer, etc, etc.
Então, tipo assim, se a Amanda não tivesse matado o coisa, o Jeff sairia vivo. Então, o Jeff também é easy peasy, gente. Porque o Jeff só não tem que matar o John Kramer. É só você não matar ninguém, cara. Isso não é difícil. Aqui, vamos para o Jigsaw 4. Primeiro a gente tem aquele que ficam 2 pessoas acorrentadas numa coisa que vai diminuindo as suas correntes pra todo mundo morrer em lâminas. E tá um com a boca coisada e o outro com os olhos coisados. O que tá com os olhos coisados tá claramente em desvantagem. Mas dava pros dois trabalharem juntos. Se você simplesmente cortasse sua boca, o cara mudo, e falasse com o outro. Eu vi isso num outro vídeo de teoria. Então, tipo assim, vai deixar uma cicatriz, mas os dois conseguem sair vivos, se você pensa. O problema desse pessoal é que eles não pensam. Isso aqui tem tempo? Tem tempo, mas é o tempo de você abrir sua boca, começar a berrar e explicar a situação, e ponto, acabou, sabe? Apesar de que o instinto humano, né, é muito louco, então eu acho que eu colocaria no Cheated Myself, eu ia me cagar, mas eu acho que daria pra passar, porque a primeira coisa que eu ia fazer é tentar descelar minha boca, sabe? Scalping City, eu tô tentando ver pela foto, calma aí. Lembrei, esse filme aqui ele é sobre o policial, né? E esse aqui é quando a mulher fica presa na cadeira e o policial tem que achar os códigos e ela vai perdendo o cabelo, assim. Ai, meu Deus, o meu cabelo. Primeiro lugar, ele provavelmente. O bagulho dela, que no final ela tenta matar ele, porque a fita diz pra ela não confiar nele. Eu acho que por ele me salvar, eu confiaria nele e não tentaria matar ele. Sou muito fraco de tentar matar as pessoas, apesar de que na coisa da Amanda. Eu não sabia, a Amanda não sabia que ele tava vivo, então por isso que eu coloquei ela aqui no Easy Peasy. Eu aqui no coisa de descabelar, eu acho que eu sabendo que a pessoa tá viva, não ia tentar matar ela, sabe? Além de que o cara me salvou. E eu, como policial, também conseguiria sobreviver. Então eu acho que eu vou deixar isso aqui no. Vai deixar uma cicatriz. Aqui a gente tem a do quarto. A do quarto eu posso avaliar ela direito, porque a única coisa que o policial faz é prender o cara. Ele tem que amassar a mão dele nos pregos. Desculpa, ele tem que furar os olhos dele pra se libertar antes que ele exploda. Eu furaria. Tranquilo, eu ia me cagar muito, mas eu acho que eu conseguiria sobreviver. Por isso que eu não vou colocar ela aqui no Cheated Myself. Eu vou colocar aqui no deixaria uma cicatriz, porque eu acho que eu conseguiria sobreviver. Tipo assim, meus olhos, eu ficaria cego pra sempre? Ficaria. Cara, mas a ideia de ficar cego me assombra. Mas eu sobreviveria. Cara, vocês não pensam. É instinto humano de sobrevivência, cara. É muito louco. Aqui a gente tem aquele da mulher que ela tem que arrancar os espinhos pra sobreviver do marido dela. E ela sobrevive, então foda-se, eu sobreviveria também. Não, aqui. Pronto. Deixaria uma cicatriz. Como vocês podem ver, a maioria tá não deixando uma cicatriz, porque são todos muito passáveis e o pessoal só é idiota, mano. Inclusive a maioria do terceiro, né? Apesar de que o Derek, que ele é meio insano, gente, eu acho ele muito louco. Se eu fosse o negão ali, eu não sobreviveria. Eu game over na hora, porém, sei lá. Aqui depois a gente tem aquela hora que a detetive da FBI chega perto de um dos Billys, né? E daí o Billy explode na cara dela e ela sobrevive. Então, deixaram uma cicatriz, né? Aqui a gente tem um dos primeiros, que é quando começa a contar a história do Jigsaw, que é a primeira armadilha que ele faz, que ele prende o cara de uma coisa, e pra se libertar, ele tem que amassar a cara dele assim, numas facas. E honestamente, eu sobreviveria. Não seria easy peasy, porém também. Mas eu sobreviveria, entendeu? Então, tipo assim, a questão é, eu sobreviveria ou não? Tipo, todos esses aqui que estão aqui, eu acho que eu sobreviveria. Então, acho que eu tô certo. Aqui a gente tem o Spine Cutter, que eu não lembro qual que é. Então, depois eu vou ter que pesquisar pra ver qual que é. Aqui a gente tem a armadilha do bloco de gelo, que é quando o Eric Matthews, que é o detetive, fica preso junto com o Eric Hoffman. Eu vou pelo Ice Block, tá? Eu vou pelo como se eu fosse o Eric, o detetive, o policial. Não tem muito que eu possa fazer, não depende de mim.
Então fica aqui no não tem jeito de eu sobreviver isso, porque no final ele acaba morrendo por causa da idiota do detetive, porque eles não pensam, esses personagens desse filme não pensam, eles vão muito pelas próprias ideologias, então não sobreviveria nem fudendo. Aqui a gente tem a do pêndulo. A do pêndulo também não tem jeito de eu sobreviver, porque ela não foi planejada pra eu sobreviver. Tipo assim, você tem que ficar lá apertando sua mão pra tentar liberar, mas aí ele não sobrevive nunca, então foda-se. Porque mesmo você apertando sua mão, ele não te libera. Porque foi designado pelo Hoffman também. Aqui a gente tem a do cubo de água. E essa aqui, gente, me desculpa, mas eu, game over. Eu nunca ia pensar em furar minha traqueia pra sobreviver, eu ia morrer afogado, foda-se. Aqui a gente tem a cadeira da espingarda que o Eric Hoffman fica preso. E honestamente, é 50-50 de chance. Então eu me cagaria. Então, como é 50-50 de chance, cara, eu tô pensando aqui. Porque, tipo assim, o bagulho é que o Eric Hoffman ele fica sentado na cadeira e ele fica lá conversando com o cara lá do. O Jigsaw. E daí, se ele chega, ele se mexe muito, ele ativa a espingarda. Mas tinha uma bala pra 2 espaços na arma. Então é 50-50 de chance. Ele poderia ou não atirar. Foi questão de sorte por ele não ter morrido no filme, inclusive. E eu sou uma pessoa meio azarada, então acho que eu morreria. Então eu vou colocar aqui que eu me cagaria. Cara, eu não sei onde eu colocaria. É muito complicado isso, velho. Eu vou deixar ela aqui porque eu tenho que pensar mais. Aqui embaixo a gente tem aquele do quantidade de carne que você tem que colocar pra sobreviver. E eu faria igual a mulher. Eu deceparia o meu braço, eu deceparia minha perna. O instinto de sobrevivência 100%. Deixaria uma cicatriz. Aqui a gente tem... Ai, é quando ficam os 5 caras presos na casa. Beleza, aqui a gente tem o primeiro, que é quando tem os potes de vidro no teto. E eles têm que quebrar os potes de vidro pra conseguir pegar as chaves e se prender. Gente, honestamente, easy peasy. Todo mundo cabia pelo menos uns 4 eus naqueles buracos. E daí aqui a gente tem a da banheira elétrica. Honestamente, é só todo mundo dar as mãozinhas e segurar as coisas, né? E eu não seria o sacrificado na banheira, eu sacrificaria alguém easy peasy. Não ia deixar nenhuma scar, nenhuma cicatriz. Esse outro aqui é quando você tem que cortar sua mão, seu braço, etc, pra deixar sangue e sobreviver. Deixaria uma cicatriz, eu sobreviveria, ponto final. Aqui temos quando o agente do FBI, o Strom, ele tem que entrar numa caixa, num caixão cheio de vidro pra sobreviver. A única coisa que o Jigsaw disse foi: entra no caixão. Eu entraria, foda-se vocês. Não deixaria nem cicatriz. Aqui a gente tem... Acho que eu confundi as armadilhas. Necktie. Ai, caralho! Eu confundi as armadilhas. Necktie é quando o pessoal fica preso pelas colares, eles têm que quebrar a caixa e sair destrancando as coisas, sabe? Destrancando os próprios colares. Essa eu vi num vídeo também que dava pra passar de boa, porque você abre a primeira e vai abrindo as outras depois que você destranca o seu. Mamba Mentality. Esse outro aqui era aquele que a mulher decepa o braço. E honestamente, eu também passaria. Porque eu também ia tentar decepar um membro. Nem que fossem pedaços assim do meu braço. Aqui a gente tem a... Caralho! Oh, eu amo o Jigsaw 6. Aqui eu já tô no Jigsaw 6, tá? Que tem primeiro... Oh, caralho. Derrubei a câmera. Que é aquelas armadilhas do cara lá das medicinas. A primeira aqui é quando ele tá disputando com o cara lá, que é asmático, que ele fuma e que ele tem problemas de respiração e que você não pode ficar sem, e você tem que ficar sem respirar por um tempo, senão ele vai esmagar seus órgãos. Então acho que eu sobreviveria, porque eu tenho uma boa coisa. Foda-se o meu oponente. Aqui, porra, esse aqui é louco. Esse aqui não tem jeito de eu sobreviver, porque eu vou pelas pessoas que estão com perigo de morrer, né? Óbvio. Então, tipo assim, vai 50-50% de chance
Então, eu vou colocar aqui no Cheated Myself, porque é 50% de chance. Então, como eu não sou eu quem decido se vou sobreviver ou não, eu super me cagaria de medo, imploraria pro cara me liberar, mas não sou eu que decido, né? Então, eu me cagaria super e talvez tenha chance de eu sobreviver. Então, por isso que eu não vou colocar ele mais alto. Aqui embaixo, a gente tem no próximo... Ai, é quando o cara tem que ir no labirinto de fogo com a mulher, e daí ele tem que se queimar pra deixar a mulher passar, senão ela se queima. Cara, eu acho que eu não. Eu acho que a mulher morreria, porque ela explode, né, depois. Tipo assim, se eu não. Se eu não me engano, ela tem que matar ele, cortar ele, alguma coisa assim, pra sobreviver. E ela não consegue, ela acaba morrendo, né? E eu acho que eu morreria também, então eu vou colocar aqui no. Me cagaria, tentaria, mas não sobreviveria, entendeu? Próximo. Ah, isso. Eu vou colocar esse aqui mais em cima, porque esse aqui é tentaria, mas não sobreviveria. Tô vendo se algum outro aqui embaixo tem algum que eu tentaria, mas não sobreviveria. Esse Freezer aqui, como não é muito a minha escolha, é porque eu fui pela visão do Jeff, né? Ó, aqui tem o carrossel das espingardas. Como não vai de mim, provavelmente eu não sobreviveria. Vou colocar aqui no não tem jeito de eu sobreviver. Daí aqui a gente tem o quarto de ácido. Easy peasy, porque eu deixaria o cara pra morrer igual o menino do Diário de um Banana fez. Que é o seguinte, ele tem que puxar uma alavanca pra ou ele matar o cara ou ele morre, make your choice e foda-se. Daí a gente tem a armadilha de urso reversa 2.0, que é quando ela faz com o Hoffman e não tem jeito dele escapar. Honestamente, aqui era game over porque eu não ia pensar igual ele pensou em coisar na porta. Não tem jeito, era game over pra caralho. Daí vem aqui o Jigsaw 3D, que eu conheço mais como Jigsaw o filme. E daí é aquela execução pública. Eu faria de tudo pra tentar matar outro cara e fazer a mulher sobreviver. Porém, eu acho que eu falharia. Então, vou colocar aqui no Shredded Myself. Inclusive, esse filme eu vi só uma vez porque é uma bosta, mas eu vou ver se eu consigo lembrar dos outros aqui. Por exemplo, ó, já não lembro. Horsepower. Eu não consigo nem ver a foto, cara. Esse do Silence Circle eu lembro qual que é, então eu vou avaliar. Que a mulher ela tem que ficar. Que ele tem que puxar uma corda da garganta da mulher sem ela falar. E se ela falar, ó, vai furar o pescoço dela, se ela falar muito. Gente, esse aqui é Shredded Myself. Eu ia tentar muito sobreviver, mas eu ia morrer cabulosíssimo. Eu não ia conseguir, cara. Não tem jeito. Não tem jeito, no caso. Esse filme eu vi só uma vez porque ele é, tipo, muito ruim, gente. Ele é muito ruim mesmo. E eu tô vendo aqui agora que ele tem, tipo, muita armadilha. Tem outra Reverse Bear Trap, mas eu teria que analisar quais as regras dela, tipo, se ela tem a chave, etc. Como que ela faz pra conseguir a chave, porque daí dependendo eu não consigo sobreviver nem fudendo. Daí aqui vem o Dig-Sol. Ah, isso, esse Sol 3D é o Dig-Sol final, que é mais conhecido como Sol 7. Esse aqui é o Dig-Sol. O Dig-Sol tem o do Bucket, que você tem que dar um pouco de sangue pra sobreviver, e daí você tira o capacete de balde, daí etc, etc. Honestamente, easy peasy, um pouquinho de sangue, living a scar. Chain Hangers. Eu meio que lembro como é esse filme, mas eu vi ele também uma vez porque eu também achei ele muito ruim. Espiral, eu vi muita coisa sobre ele, então eu sei mais ou menos. Eu vou aqui pro Sol 10, porque o Sol 10 eu vi 2 vezes. Então, por exemplo, esse Ivecon aqui, que o cara tem que ir quebrando os dedos da mão antes que suguem os olhos dele. Eu com certeza passaria. Eu me cagaria muito mais gente melhor do que ficar cego, sem os olhos, sem nada. E ser deixado lá pra morrer. Daí aqui a gente tem a Pipe Bomb.
Que é aquele que o cara fica com as bombas presas no braço, ele tem que cortar pra se liberar. Honestamente, deixaria uma cicatriz, eu passava tranquilo. Essa aqui de ter que cortar a perna antes que decepem a sua cabeça é cabuloso. Eu não passaria nem fodendo. Game over, game over. Eu super tentaria, mas tipo assim, não dá, game over tranquilo, mano. Eu ia tentar, mas tipo assim, sei lá, eu não acho que eu ia nem tentar direito. Eu ia ficar lá cabuloso. Mano, ela tem muito pouco tempo. Mesma coisa desse aqui de tentar fazer a cirurgia no cérebro, nem fudendo. Eu não ia conseguir nem fudendo, nem fudendo. Eu ia morrer cabuloso. Mas esse eu ia tentar mais, então eu vou colocar ele aqui no Shielded Myself. Que ele é mais tranquilo do que o outro. Daí tem a armadilha da radiação, que honestamente é mais tranquila, que a mulher ela fica pendurada assim por uma radiação. Era só ela ter caído, quebrado a cabeça, desmaiado, foda-se. Era mais fácil de cortar no chão do que em cima pendurado igual ela fez, burra idiota. Daí tem o Bloodboarding Trap, que é quando ficou o Jigsaw e o menino preso assim, se balangando em sangue. Easy peasy, esse aqui não é dente de machucar, você só fica lá sufocando de sangue. O que mais que tem aqui no de 10? Ah, o Gas Chamber. Cara, eu acho que eu tentaria me jogar por aquele buraco que eles conseguem escapar. Então, deixaria uma cicatriz, mas eu sobreviveria. Sabe? E por último aqui... Eu não tô identificando o que é isso. Não identifiquei o que é. Vou ter que pesquisar depois. Eu vou pesquisar os outros aqui e vou falando pra vocês. Gente, eu li aqui a primeira do Jigsaw 1. E é tipo um molho de chaves, com muitas chaves. E eles têm que abrir esse coisa antes que as furadeiras perfurem a cabeça dele. Não tem jeito de eu sobreviver, porque primeiro que não é minha escolha, segundo que são muitas chaves. Eu estava lendo que são tipo muitas chaves. Eu vi a cena, tipo, são muitas chaves. Vamos pra próxima. Tava lendo aqui na Wiki, o bagulho do Zep é simplesmente que... Oh, caralho, minha cachorra, calma aí. Voltei e peguei o biscoito. O bagulho da armadilha do Zep é que ele tem que... Ele tá com um veneno na veia. E ele tem que matar a família do Dr. Gordon se ele não conseguir passar o teste. Eu matava. Foda-se, eu matava. Cadê? Matava. Easy peasy. É uma família, mas eu mataria. Daí vamos pro próximo aqui. Porra, ele só tinha que obedecer as ordens do Jigsaw e ele morreu. Era o Art Blank. Ele só morreu por causa do maldito do Rig, mano. Desse aqui, ó. Spine Cutters, que é cortador de espinhas no Jigsaw 4. Ele tinha que obedecer as ordens do Jigsaw pra não morrer e não ter as espinhas cortadas. Mas ele acaba tomando um tiro na cabeça e morre. Easy peasy. Eu sobreviveria. Porque se ele quase sobreviveu obedecendo as ordens, eu também sobreviveria. Descobri que, na verdade, realmente era aquilo que eu falei. Essa aqui é a cadeira da espingarda do Hoffman. Descobri que, na verdade, realmente era pra ter atirado nele. Ele sobreviveu por 100% de sorte. Então, eu vou colocar aqui no... Não tem jeito de eu sobreviver isso, porque eu sou uma pessoa muito azarada. Agora, vamos pra todos do Sol 3D, que eu não lembro. A primeira armadilha aqui do Sol 3D, conhecido como Sol 7, se chama Pain Trail, que é um trem o nome em português é treinador. E ele é tipo um carro, assim, montado, assim. E a Jill Tuck, que é a ex-mulher do John, ela fica presa, assim, toda aberta, nos trilhos de trem. E daí ele assume esse negócio com uma lâmina enorme, daí isso rasga ela no meio. E eu descobri que é um pesadelo, não é uma armadilha de verdade, ele não mata ela. Porém, eu vou colocar aqui no Game Over, porque não tem nem o que eu fazer. Então, vou colocar aqui no M Survive This. Não tem jeito de sobreviver isso. Porque, né, como não sou eu que escolho. Vou colocar aqui no... Não tem jeito de eu sobreviver, porque realmente não é minha escolha. Estou completamente correntado. Mesma coisa daquele da caixa torácica, como é que é o nome da vagabunda? Da Carrie. Caralho, mano. Esse aqui é Horsepower Trap.
Que é Armadilha de Cavalos o nome em português. Não sei porque que é esse nome. Porém, seguinte, tem o cara principal trancado, preso com as costas coladas dentro do banco de um motorista de um carro. E ele tem que descolar as costas e puxar uma alavanca, senão ele vai morrer batendo o carro. E ele vai atropelar mais, tipo, umas 4 pessoas e explodir o carro e matar todo mundo. E eu tenho certeza que eu não ia conseguir sobreviver, porque primeiro que minhas costas, puta que pariu, né? Coladas no banco de couro. Não ia dar. Segundo que eu ia matar todo mundo, gente. Ia todo mundo morrer comigo, foda-se. Eu ia tentar, mas eu ia falhar. Porque, se eu não me engano, é pouco tempo. Deixa eu até verificar aqui na Wiki. 30 segundos, não dá. Impossível. 30 segundos é impossível, gente. Essa próxima armadilha aqui se chama Armadilha do Cortador de Grama. É literalmente esse o nome em inglês e português, beleza? Seguinte, são 2 pessoas presas em barras, segurando barras de metal cheias de... tipo... Como é que é o nome daqueles negócios? Farpas de metal, sabe? E fica cravado assim na sua mão. E você tinha que derrubar outra pessoa pra ela cair nos cortadores de grama e morrer dilacerada por eles, que daí você seria liberado e os cortadores de grama seriam desligados. Eu acho que eu perderia na briga, mas eu tentaria ganhar, mas eu perderia. Tipo assim, independente de quem for meu oponente. Por exemplo, se for minha irmã mais fraca do que eu, então eu ganharia. Mas, por exemplo, se fosse um dos meus amigos, que são homens fortes, bombados, eu com certeza perderia. Então, eu vou colocar aqui no... Me caguei, tentei sobreviver, falhei e morri. Mano, caralho, essas armadilhas do Jigsaw 4 do Jigsaw 7 são sinistras. Essa aqui se chama gaiola suspensa. O cara fica preso numa gaiola, a gaiola sobe, ele tem que puxar uma alavanca, o fundo da gaiola abre. No chão são vários espinhos virados pra cima e você tem que se pendurar na gaiola e se balançar pra frente e pra trás pra conseguir pular por cima dos espinhos e cair na plataforma pra conseguir sobreviver e escapar da área. Game over. Honestamente, eu não ia nem tentar sobreviver. Eu ia só abrir o coisa e cair, porque eu sei que eu não conseguia me balançar. Na verdade, eu tentaria me balançar, ia me balançar umas 2 vezes, ia falhar, ia cair, foda-se, morri tranquilamente. Mano, não dá, é impossível, impossível, velho. Essa aqui se chama roda de empalamento. Ela é outra, ela é de cooperação, mas ela não é de briga, ela é realmente de cooperação. Vai ter um cara tentando levantar um peso muito pesado, enquanto entram espinhos na sua cintura, tipo, aqui assim, sabe, tipo aqui. E daí ele vai levantar assim, daí vai entrar o espinho e tipo assim, a mulher, ela tá presa, tipo, amarrada, 100% amarrada, ela não consegue se mexer. E ela tá presa numa roda com uns espinhos assim na frente. E a roda vai começar a girar e vai pegar nos olhos e na boca dela esses espinhos, se o cara não segurar o peso por pelo menos 30 segundos. Honestamente, eu seguraria o peso. Porque depois dos 5 primeiros segundos deve parar de doer. Ou continua doendo, mas você consegue aguentar. 30 segundos, são 30 segundos. Mas, tipo assim, dá pra você ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tira. 1, 2, 3, 4. Tipo, acho que dá, sabe? Tipo, pelo menos eu tentaria. Então, vou colocar aqui no Cheated de Myself, porque eu acho que eu não teria sucesso, mas eu tentaria, confiante de que daria certo, sabe? Essa é muito louca, velho. O nome dela é Laço do Carrasco. Nem sei o que isso significa, mas também foda-se. Em inglês é Hangman Noose. Eu também não sei o que significa. Hangman pra mim é pessoa enforcada, enfim. Seguinte, tem um cara cego de um lado da sala e ele tem que atravessar um caminho, tipo aqueles lobbies do Roblox, tem o chão todo furado, umas tábuas assim, pra chegar até no meio do caminho, pegar uma chave pra destravar o olho dele, pra abrir, né, tirar a coisa. E ele conseguir seguir o caminho e não morrer estrupado pela máquina. Enquanto isso, tem outra pessoa indicando os caminhos que ele tem que seguir. E a pessoa que tá indicando os caminhos que ele tem que seguir tem que pegar a chave e dar a chave pra ele. E o problema é que ele não tem como chegar no cara pra entregar a chave, sabe? Ele tem que, tipo... Pelo menos até onde eu me lembro, não tem. Mas eu acho que tem sim, e ele só foi idiota. Honestamente, easy peasy. Não é a coisa mais fácil do planeta. Sabe o que é, na verdade? Depende da minha posição. Porque se eu fosse o cara sem os olhos, eu morreria. 100%. Eu não consegui nem entrar pelos tábuas. Tipo assim, o cara, ele agacha e vai engatinhando, assim, sentindo o tato. Talvez eu pensasse nisso. Será que eu pensaria? Acho que eu pensaria nisso, na verdade. Acho que eu conseguiria sobreviver. E daí eu acho que eu conseguiria pegar a chave também, sabe? Porque, tipo assim, se eu fosse outro cara dando as instruções, eu tentaria arranjar um jeito de chegar no cara pra entregar a chave e até mesmo destancar ele. Então, vai deixar uma
Easy peasy, easy peasy. Eu coloquei até no easy peasy, não coloquei nem não vai deixar uma cicatriz. Coloquei no easy peasy, porque honestamente, do Jigsaw 7, essa foi a única até agora que dá pra sobreviver, mano. O nome dessa próxima aqui é Wisdom Teeth, que é praticamente dente no seu canto, não sei o que. Você entra na sala, você recebe um alicate, ó, tipo uma enfermaria de dentista mesmo. Você recebe um alicate e uma tabela com os dentes e a fita. Na fita fala que você tem que arrancar os seus dentes pra achar os códigos e os números pra escapar da sala, porque tem uma tranca com códigos, etc. E daí você tem que arrancar os seus dentes pra achar os códigos nos dentes. Então, tipo assim, muito louco. Mas eu arrancarei meus dentes. Vai deixar uma cicatriz. Porque senão ele morre lá na sala, foda-se, ele explode, não dá pra sair. E não tem tempo, ele só... Deixa eu verificar aqui se tem tempo. Até onde eu sei não tem tempo, não tá escrito na wiki, então vamos considerar que não tem tempo. Mas aí senão também, né, ele vai ficar lá fazendo o quê? Vai morrer de fome, sede, etc, etc. Então, não tem muito o que fazer, né? Caralho, pra essa eu tava vendo até o vídeo, mano. Se chama Brazen Bull. Eu não sei como se traduz para português. Mas seguinte, o cara, ele tem que... São duas pessoas. Tem uma pessoa presa numa plataforma que vai fechar e vai começar a pegar fogo. Se outra pessoa não se salvar. A outra pessoa tem que colocar 2 ganchos no peitoral e escalar uma polia. Tipo, ela vai puxar a polia vai começar a subir a pessoa. E daí nisso ela tem que juntar 2 plugs assim. Pra destravar a outra pessoa ou trancar a outra pessoa descolar. Gente, essa dor desse gancho nesse peito deve ser insuportável. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho que eu ia tentar. Mas sabe o que acontece com o cara no filme? Ele rasga. Tipo, a pele dele rasga e dele cai. Ele não consegue prender os negócios. Tipo assim, eu acho que eu tentaria rápido pra sentir menos dor. Mas é muito difícil. Porque quando você sente dor, você tenta fazer as coisas mais devagar. Por causa da dor. E você não tolera a dor. Então, tipo assim, eu ia muito tentar. Por causa da pessoa. Tipo, se fosse minha mãe. Tipo, se fosse minha irmã gêmea. Se fosse meu melhor amigo. Eu ia muito tentar conseguir fazer. Muito, mas eu não ia sobreviver, não tem jeito, gente. Então aqui vai ser Shitted Myself. Me caguei, tentei e falhei. Essa próxima aqui é mais uma daquelas armadilhas que é realmente só uma armadilha e não algo pra desafiar a pessoa com os trejeitos do Jigsaw, sabe? Então, tipo assim, é uma pistola, muito, tipo uma Sentry Gun, eu acho que é tipo uma super metralhadora, sabe? Aquelas metralhadoras fodidas do caralho. Então, é tipo uma dessa que tem um sensor, daí quando a pessoa detecta, quando o sensor detecta um invasor, ela começa a atirar e daí a pessoa morre, foda-se se ela não desviar. Então, tipo assim, honestamente, não tem jeito de eu sobreviver, porque não tem regras, não tem nada, sabe? Tipo assim, é só mais uma coisa pra tentar despistar o pessoal idiota. Essa próxima aqui também é uma armadilha, tipo, uma armadilha pra desviar o pessoal da SWAT, e não realmente uma coisa com regras, etc. Então, não tem jeito de eu sobreviver. E eu vou explicar pra vocês. O pessoal da SWAT tá tentando atrapalhar o jogo que o Hoffman preparou, do Jigsaw 7. E daí eles começam a caminhar por um corredor pra chegar no lugar do jogo. E daí eles acabam que não conseguem chegar, porque eles chegam numa parte que tá faltando metade do chão, então eles têm que desviar. E daí eles entram numa sala e a porta se fecha, e daí entra um monte de cianeto numa caixa com ácido sulfúrico, começa a liberar um gás tóxico e todo mundo morre sufocado. Esse aqui eu não achei muita coisa sobre. É a Reverse Bear Trap, a armadilha de urso invertida 3, do Jigsaw 7. Pelo que eu vi, ela não foi nem usada porque era uma réplica. Então, eu vou colocar ela como easy peasy. Porque por ser uma réplica, provavelmente tinha uma chave pra destrancar também, entendeu? Então, eu acho que daria pra passar. E como eu coloquei a primeira aqui, eu vou colocar a réplica aqui também. A próxima se chama Cabides de Corrente. E funciona. E esse já é outro filme, tá? O filme do Jigsaw, Jigsaw. O nome do filme é Sol Jigsaw. Sol, Jigsaw, Sol, etc, etc. E, basicamente, ele se baseia... O pessoal que passou da primeira armadilha, que é aquela dos baldes que dá um pouquinho de sangue, eles ficam presos por correntes ainda. E daí o Billy, que é o fantoche, aparece com 3 seringas, com números, e cada uma dessas pessoas eram criminosos. E essas seringas eram pra uma mulher específica. Ela tinha que ver qual seringa que tinha um número que lembrava ela de alguma coisa, e colocar a seringa pra liberar as correntes. Ela ia morrer, se eu não me engano, ou ela ia ser salva com um antídoto, que isso era um antídoto. Não tenho certeza do que eram as seringas, porque eu não terminei de ler o negócio da Wiki, porque eu entendi.
já tinha lembrado o que era. Se eu fosse a mulher que teria que tomar seringas, eu acho que eu ia morrer, porque no fim das contas ela não toma seringa por medo de morrer. E eu acho que eu morreria também, porque dependendo do que tiver naquela seringa eu vou morrer. E daí o cara ele enfia todas as seringas dela e ela morre, porque as outras tinham veneno. Então eu ia tentar sobreviver. Colocar Cheated Myself, porque eu acho que não dependeria de mim por puro desespero. Então eu me cagaria, me desesperaria e ia acabar tomando no cu, porque eu não ia tomar decisão nenhuma. As próximas duas armadilhas aqui, elas acontecem ao mesmo tempo. A primeira, que se chama fios de perna, ela serve pra liberar os caras da segunda armadilha e também como uma forma de prevenir que aconteça alguma merda no meio do jogo. Vou explicar primeiro fios de perna e depois a segunda, que se chama Grain Silo. Silo, grão silo. Enfim, esse cara, ele está caminhando assim, ele cai, a tábua solta, ele cai e a perna dele fica presa por fios muito apertados que vão decepar a perna dele. Toda vez que o objeto toca nos fios, os fios ficam mais apertados. Então não dá pra você cortar nem nada do tipo, nem puxar, nem arrebentar. E a única coisa que ele pode fazer é puxar uma alavanca que aperta completamente os fios e decepa a perna dele, liberando o pessoal do Grain Silo. O pessoal do Grain Silo entra na sala pra continuar o caminho deles, a porta é fechada e começa a cair muitos grãos, tipo, de cima. E grão dói, né? Como se fosse um monte de feijão caindo assim na sua cabeça. E daí eles começam a sufocar no feijão, e nisso começa a cair umas ferramentas de fazenda, daquelas bem afiadas, tipo enxadas, e aqueles bagulho de feno bem afiados, então eles têm que, tipo, sair de lá o mais rápido possível antes que eles morram. Eu deceparia a minha perna, então vou colocar no... Esse vai liberar, o fios de perna vai deixar uma cicatriz, e o outro, o grain silo, eu vou colocar no... Cara, vou colocar no easy peasy, porque se eu não morrer é muito fácil de escapar, porque só depende do cara arrancar a perna. Por exemplo, no filme, o cara arranca a perna, realmente. Ele realmente arranca a perna e o pessoal consegue sair vivo. Então, não é um problema muito grande, entendeu? Tipo assim, é só questão da pessoa que tá arrancando a perna querer arrancar a perna e não ficar com tanto medo de arrancar a perna. Essa próxima, eu acho que eu vou colocar aqui no easy peasy, porque assim, o cara, ele tem que, começa a puxar, começa um motor de moto. É tipo um funil, assim, de... Esqueci o nome. Um funil de lâmina, tipo, enorme, assim, muito grosso. E o cara, ele tá pendurado no topo. E daí o funil, ele vai afunilando, né? E daí o cara vai descendo assim, ele tem que apertar um freio de uma moto pra parar a serra e ele descer tranquilamente, sem se machucar. E ele só não pode ser cortado pelo funil. Eu, como uma pessoa pequena e não imensa, não gorda, balofa, obesa, acho que daria tudo certo. Por isso que eu vou colocar no easy peasy. No máximo, me deixaria uma cicatriz, mas eu não acho que nem isso. Essa próxima armadilha se chama Chaves de Espingarda. Ela é bem tranquila de entender, você só tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o John Kramer, nosso querido assassino de Sol, e pensar um pouco a cabeça. Ele fala assim, vocês têm que, ao invés de criticar o outro, você tem que olhar primeiro pra vocês, e não sei o que lá. E daí eles recebem uma espingarda, é uma disputa, né, e daí quando ele fala isso... Ele fala assim, as chaves estão não sei o que lá dentro de vocês. E vocês têm que olhar primeiro pro interior. E daí eles recebem espingarda e tem que ver quem que vai atirar primeiro no outro pra sobreviver. Só que a espingarda, ela atira pra dentro. Então, tipo assim, quando você atira no outro, ela vai pra você. E dentro das balas da espingarda, tinham as chaves pra você libertar das correntes. Então, tipo assim, se você tem o mínimo de conhecimento sobre assassino de Sol, que eles não tinham na época... Dá pra você sobreviver, mas como eles não tinham esse conhecimento, eu também pensaria que é pra atirar no outro cara e pô, foda-se. Então, sem jeito, apesar de que, ó, eu vou colocar aqui no Cheated Myself, porque eu acho que eu tomaria a bala, porque eu sou ruim de briga, então eu ia perder a espingarda, a não ser que eu atirasse muito rápido, mas eu não sei mexer numa arma, então de qualquer jeito, eu ia morrer, foda-se. Essa é mais complicada, se chama colar de laser. Ela consiste de duas pessoas, você tem que confessar em 60 segundos antes que os lasers cortem a sua cabeça em pedaços, como se você fosse uma melancia. Se ela funcionasse do jeito justo, que é o que acontece com o parceiro do Logan, que é o outro cara lá, que eu acho que ele é policial, que ele assume os erros dele, etc, etc, ele confessa e dele acaba saindo vivo por um tempo, eu conseguiria passar tranquilo, porque eu só sairia confessando tudo pelo desespero.
Tipo, tudo, tudo, tudo. Quanto mais perto fosse chegando os lasers, mais coisa eu ia sair falando, e etc, etc. Só que a questão desse, no original, vou colocar aqui no Easy Peasy já, mas a questão é que no original, o Logan, como ele é parceiro do Jigsaw, ele acaba não morrendo, e é tudo uma mentira pra enganar o cara e matar ele à toa no final. Mano, essa aqui é sinistra, tá? O cara tá acorrentado, a língua dele tá presa no teto, ele tá em cima de um banquinho, nos trilhos de um metrô que vai passar em 2 minutos. E ele tem que pular do banco, arrancar a língua fora e fugir pro canto pra não ser atropelado pelo metrô em 2 minutos. Honestamente, ia me deixar uma cicatriz, eu pulava, foda-se. Foda-se, com o barulho do metrô se aproximando, eu pulava. E eu saía correndo. E ele tá com as mãos acorrentadas por arame ferrapado. Eu ia sair correndo assim e escapar, provavelmente. Tô falando que esse filme é tudo muito louco. Essa aqui se chama Armadilha de Dedos. O cara tá numa banheira com um monte de fio elétrico e ela tá enchendo aos poucos e daqui a pouco ele vai ser eletrocutado. E ele tá com uma barra de metal na boca que ele tem que apertar pra ativar uma máquina que vai começar a puxar as mãos dele. E as mãos dele estão presas por uma barra de metal. Então os dedos dele vão acabar sendo puxados. Ou seja, ele vai ficar sem todos os 10 dedos. Me desculpa, eu apertaria com a boca por um tempo. Mas eu não ia conseguir sobreviver. Essa aqui me cagaria, porém eu tentaria sobreviver. Eu ia tentar, eu realmente ia tentar sobreviver. Porém não ia dar, eu ia ficar... E o bagulho... até arrancar fora. Sinistro, tá? Essa próxima é sinistra. Armadilha da cera. A mulher tá presa, acorrentada com cinturões de couro numa mesa de metal. Com um plástico acima da cara dela. E daí tem uma torneira em cima da cabeça dela. Que vai ficar jogando cera quente até ela morrer sufocada. E pra isso não acontecer, ela tem que cortar a medula espinhal dela com uma lâmina que está na mesa. Então, tipo, se ela tá deitada, ela tem que pressionar a cabeça dela pra trás e cortar a medula espinhal dela. Essa aqui eu não ia nem tentar, eu só ia esperar eu ser sufocada depois de ouvir as instruções da armadilha. Eu não ia nem tentar, viado. Não ia, não ia. Não, gente, impossível isso aqui. Caralho. Ou tu morre sufocado por cera quente, fervendo, ou você corta a sua medula espinhal. Gente, cortar a medula espinhal te deixa tetraplégico. Por favor, né? Essa próxima aqui se chama Glass Grinder, que é tipo soprador de vidro. E tem um cara acorrentado com os braços pra cima, né, em cima de uma caixa, na frente de dois. É tipo aspirador ao contrário, hein? Aspirador. Dois aspiradores que jogam um caco de vidro pra cima do cara. E tem um outro cara que ele tem que achar a chave e destrancar ele. Isso em pelo menos 1 minuto e meio, antes que ele morra pelos cacos de vidro. E sabe quanto tempo de intervalo ele tem pra não ser atingido pelos pedaços de vidro pra destrancar outro cara? 2 intervalos de 10 segundos cada. Não dá. Porque eu ia me cagar com os cacos de vidro, a não ser que fosse alguém muito importante pra mim. Que é o que ele faz, ele acaba achando a chave depois de um tempo, mas quando ele acha a chave, o cara já tá morto. Eu também ia passar muito tempo tentando achar a chave, eu ia procurar em todos os lugares, não ia conseguir achar. Então, tipo assim, não tem jeito de eu sobreviver a isso se eu for a pessoa pendurada, e não tem jeito, e eu vou sobreviver se eu for a pessoa que tem que achar a chave. Enfim, complicadíssimo. Faltam 2 armadilhas pra acabar, e o vídeo já tá muito longo, então bora lá. Caralho. Essa penúltima aqui é Marcus Banks Test, certo? Ele é mais um teste mesmo do que uma armadilha. E funciona assim: o pai do Zeke, do filme Espiral, tá preso e o Zeke tem que escolher se ele mata o cara que prendeu ele, que tá se passando pelo Jigsaw. Ah, ele tá preso com um monte de agulha, tirando o sangue dele, então ele vai morrer de hemorragia, tá? E daí o Zeke tem que escolher se ele atira no alvo pra libertar o pai dele ou se ele atira no cara. E daí quando o Zeke atira no alvo, os caras da polícia começam a invadir o lugar. E daí o pai dele, volta a ficar pendurado assim pra cima e como uma marionete, ele mira uma arma assim, sem querer, né? Uma marionete mesmo, as cordas fazem ele mirar nos policiais. Daí os policiais atiram nele porque eles viram ele como uma ameaça. Então, eu teria ido pelo meu pai de qualquer jeito, deixava o porra do Jigsaw se safar, porque o problema foi que o Zeke foi atrás do cara que tava se passando pelo Jigsaw pra tentar matar ele, ao invés de libertar o pai dele da armadilha. Ele só tirou as agulhas pro pai dele não morrer, ele não desprendeu ele das cordas. Então, tipo assim, eu teria libertado meu pai ao invés de ir atrás do Jigsaw. Eu acho que é por isso que ele foi burro, e é por isso que eu vou colocar esse aqui no Easy Peasy.
Vamos para a nossa última armadilha do último filme. Para a decepção de todos nós, a última do último Jigsaw, ela não é fazível, ela é realmente só uma armadilha para matar a pessoa. E isso não é muito típico do John Kramer, mas eu não vi explicações direito. Eu estava vendo um vídeo, mas ele não explica direito porque é uma cena do pós-créditos. Então a gente nem sabe direito quem que é o cara, o que significa que provavelmente vai ter outro filme, inclusive. Porém, eu vou colocar essa aqui no Não Tem Jeito de Sobreviver, já que além de não ter regras, não é exatamente uma armadilha, né? Não é exatamente um jogo, um teste, etc. É mais realmente uma armadilha para tentar matar ou despistar alguém. E assim que ficou a minha tier list. Não dá pra vocês verem. Porém, eu vou postar ela no Twitter. Não que vocês todos tenham meu Twitter. Eu vou mostrar ela aqui. Me desculpem pelo vídeo muito grande. Eu sei que provavelmente ninguém vai ver. Ou se alguém ver, não vai nem ligar. Porém, eu achei que seria uma coisa legal de se fazer. Até porque eu gosto muito dessa série de filmes. Eu não queria guardar pra mim se eu fizesse. Então, é isso.